Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo. Neste vídeo aqui eu vou falar sobre o Brasil feudal, o Brasil do feudalismo, o Brasil eterno país, celeiro do mundo, que nunca, ou aparentemente por um bom tempo ainda vai continuar sendo o celeiro do mundo e não vai se tornar a grande potência tão sonhada, né? De tantos séculos e séculos que é sempre dito como o país do futuro. Dados estatísticos de 2020 e 2021 mostram que o Brasil ele tem tomado a dianteira em relação a Estados Unidos e China, com produção de milho, produção de soja. O Brasil não é o principal produtor de milho ainda, perde e muito para China e Estados Unidos, mas já é o maior produtor de soja. Isso é um motivo de orgulho. Significa que o agro realmente investe em tecnologia, investe em produtividade, investe como posso dizer, investe em programas de incentivo, né, para os produtores, para que eles possam chegar até esses números. Não é por acaso que o agro tem tido esse resultado no Brasil, não é por acaso. O Brasil ele não era o maior exportador de soja até 30 anos atrás, nem chegava perto disso, e hoje é o maior. Mas e aí a produção do país ela vai parar nisso? Soja, milho, gado, frango, é o que o Brasil produz. Cana, o Brasil é o maior exportador de cana. A balança comercial do nosso país ela é bem diversificada em commodities. Cana-de-açúcar, principal commodity, apesar das pessoas pensarem que é gado e soja, mas a principal commodity brasileira é a cana-de-açúcar, soja e o milho, o gado, aves, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de aves, é o segundo maior e o maior produtor. Todos esses dados que eu estou dando aqui, vocês podem entrar na Embrapa, no site da Embrapa, você pode procurar em sites relacionados ao agro, em jornais de notícias relacionados ao agronegócio também. São dados fáceis de você conseguir. Dados gráficos dos últimos 10 anos, nada disso é difícil. O difícil é a gente compreender porque um país tão grande, um país com potencial tão grande, não consegue deixar de ser um país feudal. Por que o Brasil continua sendo um país agrário, né? Apesar de todo o desenvolvimento tecnológico que já houve no passado, o Brasil ele não muda, né? E as políticas públicas que nós temos no nosso país vão continuar fazendo com que o Brasil continue seguindo esse rumo, esse caminho. Eu, analisando a balança comercial, eu vi também que o Brasil, nos últimos 30 anos, e não é nos últimos 10 anos, não é nos últimos 5 anos, não é culpa do Bolsonaro, é culpa sim, mas não só dele, não só do PT, não só do Fernando Henrique, e sim de um conjunto de políticas dos últimos 40 anos, que nem posso dizer dos 40, mas dos últimos 30, que preferiram abrir mão da industrialização para abrir o comércio do agronegócio. Abrir não, né? Aumentar e diversificar. Eles abriram mão da industrialização do país e hoje o Brasil ele não produz praticamente nada. Lógico, temos indústrias? Temos algumas poucas indústrias, mas perto de China, perto de Japão, Alemanha, Estados Unidos, o Brasil engatinha. E talvez isso explique por que no Brasil, um país onde é considerado o celeiro do mundo, mesmo sendo o quarto maior produtor do mundo, mas eu creio que o Brasil ele é considerado o celeiro do mundo porque é o país que mais tem potencial. Nós temos o maior potencial de terras, de expansão e de qualidade mesmo das terras, né? Os Estados Unidos, por exemplo, apesar de ser um país maior do que o Brasil, uma grande parte do seu território é deserto. A China, apesar de ser maior que o Brasil também em território, existe desertos na China,
Existe uma superpopulação que faz com que não tenham tantas áreas tão grandes quanto aqui, por pessoa, né, em demografia. Mas, mesmo assim, o Brasil, ele é o quarto, né? Mas, no entanto, ele é tido como celeiro do mundo justamente porque tem esse potencial. Mas, voltando para a questão da industrialização, o Brasil, nos últimos 30 anos, ele exportava até 92, 93, até próximo dos anos 2000, 2% e meio da produção mundial de produtos manufaturados, produtos matéria transformada, como é dito hoje, era produzida no Brasil. 2,5% do todo do mundo. E hoje, com 30 anos, depois de 30 anos, isso veio decaindo conforme os anos foram passando, 95, 96, 2000, 2010, hoje estamos em 2022. Os dados para esse ano, para o ano passado, né, porque esse ano ainda não acabou, foi de 1,32% de tudo que é produzido no mundo manufaturado, industrializado. O Brasil produziu 1,32%. O Brasil encolheu. O Brasil não tem mais indústrias e as poucas que tinham estão indo embora devido à burocracia, devido à questão dos sindicatos. A gente sabe muito bem que no capitalismo uma empresa ela não vai ficar em um lugar onde o sindicato é muito forte, e se ela perceber que existe algum outro lugar, alguma outra região onde existe isenção de impostos e mão de obra barata, eles irão para esse lugar. Não é à toa que eles estão na China e só agora que a China está começando a estagnar. Para onde eles vão depois da China? Ninguém sabe. Mas é fato que existe uma desindustrialização de muitos países, como os Estados Unidos, que hoje é um país que não é tão industrializado quanto a China, mas é um país que vende muito bens e serviços, que é o último setor da economia, né? O primeiro setor é o setor primário, o setor agrário, setor de extração de minérios, e o segundo setor é o setor de transformação de insumos, que é a indústria, e o terceiro setor, bens, consumos e serviços, né? E os Estados Unidos, ele é muito servido disso, né? Haja vista, a gente está falando em um celular graças a vários softwares que existem dentro de um aparelho de celular. No entanto, o que fica a reflexão de todos esses dados? Um país que, mesmo com todo o potencial para ser o celeiro do mundo, não produz, não consegue isso. Somos o quarto, perdemos para Estados Unidos, China e Índia. Não temos uma produção industrializada, não temos praticamente, a nossa indústria caiu muito nos últimos anos. E nossa balança comercial se resume à exportação de extração de minérios e a agropecuária, agropecuária. Talvez seja por isso que as coisas aqui no Brasil estejam tão caras. Isso não é contabilizado, né? Quando você entra por exemplo, num site de economia, eles vão sempre atrelar a cotação do dólar, sempre, o dólar está mais alto, então tudo sobe, o dólar está mais baixo, tudo cai. Mas a gente sabe que não é bem assim. Ano passado, quando foi em torno de junho do ano passado, mais ou menos, o dólar estava próximo de 5,70 em maio, se eu não me engano, maio, junho, né, esse período aí. O dólar estava batendo 5,70, 5,60 e hoje o dólar está 4,80, estava semana passada, teve uma pequena alta agora, está 4,90, mas ainda está muito mais em conta do que o que está hoje. E mesmo assim, os preços continuam altos, não é verdade? Lógico que a gente sabe que a grande demanda de dinheiro sem lastro na economia fez com que a inflação, não só no Brasil, mas no mundo todo, fosse muito grande também. Mas um país que produz seu próprio alimento não deveria deixar que o próprio povo passasse fome, né?
Porque se produzimos o nosso alimento, então por que que o próprio povo que produz não tem direito a comê-lo? E é essa a grande questão. O Brasil é o país feudal onde as pessoas vivem com fome, vivem na miséria, vivem com dificuldade. O Brasil produz carne, é o maior produtor de carne, é o segundo maior em quantidade de cabeças de gado e é o maior produtor, é o maior exportador. E mesmo assim, aqui, para você comprar 1 quilo de carne, não é, hoje em dia não é menos que 20 e poucos reais. Isso, carne de segunda, carne de primeira. Em alguns lugares aí tá batendo R$ 40 o quilo. Por quê? Por que isso, né? Por que tudo é tão caro no Brasil, mesmo o Brasil sendo o maior produtor? Será que não é porque o Brasil não tem uma indústria que produz os insumos que esses produtores precisam? E aí eles precisam comprar de fora? Assim como insumos para a lavoura, insumos para o gado, insumos para o frango, produtos industrializados, né, como materiais para a lavoura, como tratores, né? Por que que o Brasil não produz seus próprios tratores? Por que que o Brasil não tem seus próprios veículos, seus próprios motores, eh, seus materiais para o trabalho nas extrações? O Brasil não tem. Por que que o Brasil não tem refinarias o suficiente para... Porque o Brasil é o maior é um grande produtor de petróleo, mas o Brasil não tem refinarias o suficiente. O Brasil é o maior exportador de cana, de açúcar. No entanto, o álcool custa próximo de R$ 6 hoje. Ele acompanha o preço da gasolina, sendo que se o álcool... Óbvio que vai um pouco de gasolina no álcool, mas será que justifica o preço do álcool ser R$ 6, sendo que o Brasil é o maior produtor? Né? Eu penso que o que falta para o Brasil é educação e tecnologia. No dia que o Brasil ele começar a investir mais em educação e tecnologia, e que é algo que não é falado, pelo menos nos últimos 30 anos, o Brasil vai começar a ser mais justo com seu povo, que trabalha tanto, que produz tanto e que não tem nada. É errado o cara ter uma lavoura e exportar tudo para fora? Não, não é errado, ele está pensando no lucro dele. É errado o cara que ele tem 10 mil, 100 mil cabeças de gado e ele é dono de um frigorífico e ele exporta para a China, Estados Unidos e Japão? Não, ele não está errado. É o negócio dele, ele ganha dinheiro com isso. O que é errado é o governo não ter políticas para que o preço dos produtos internos do nosso país não sejam baratos, sendo que a gente produz. E isso é o erro. Por que que o Brasil exporta gasolina para os países ao redor, como Paraguai e Bolívia, e lá é mais barato do que aqui? Nunca deu para entender essa conta. Ou seja, são coisas que só acontecem no Brasil. Mas eu penso que educação e tecnologia seriam o futuro para o nosso país. E quando tiver um político que fale sobre isso, sobre educação e tecnologia, as pessoas podiam prestar mais atenção. Porque quando um político vem falar, não, nós vamos acabar com o crime organizado, é mentira, isso nunca vai acabar. Isso existe em todos os países. Ah, nós vamos acabar com a fome. De que forma você vai acabar com a fome se você não dá subsídios para que uma pessoa produza o seu próprio alimento? Nós vamos acabar com o problema da saúde, nós vamos erradicar isso, isso e isso. Não vai conseguir fazer. Mas no dia que o país começar a investir em educação e tecnologia, seremos um país mais rico. E todos esses problemas sociais que nós já temos vão diminuir. Então, essa é a reflexão. A industrialização. O Brasil deixou de ser um país industrializado e está se desindustrializando conforme as décadas vão passando. E com essas políticas atuais que nós temos, seja de qual governo for que entrar esse ano que ganhar, seja qual for o governo,
nenhum deles vai beneficiar a tecnologia e a educação. Até porque eles seguem uma agenda e os países industrializados não querem que o Brasil industrialize, porque seria mais um competidor. Imagine o que os Estados Unidos têm passado com a China. Até 30 anos atrás, os Estados Unidos não tinha preocupação nenhuma com a China. A China era um país agrário igual ao Brasil. Mas hoje a China tomou o lugar dos Estados Unidos e os Estados Unidos eles dormem preocupados com isso. Não é à toa que existe uma guerra comercial muito grande entre China e Estados Unidos. Imagina se o Brasil entrasse nesse palio. Imagina se o Brasil começasse a ter indústrias que fazem polietileno, que produzem carros, que produzem motores, que produzem peças de softwares de computadores e todas as parafernálias eletrônicas que nós precisamos, por exemplo, celulares. O Brasil não produz nada disso, nem som, nem peças, nem nada o Brasil produz hoje. Não é que o Brasil não produz nada, o Brasil tem empresas, tem, mas é muito pouco perto do que já teve e perto do que já foi. O Brasil não tem refinarias novas. Qual foi a última que o Brasil fez, né? Qual foi o último investimento em infraestrutura nessas questões? Nada. O Brasil não tem feito nada. O Brasil tem sido apenas o país do agro, e que não é ruim, mas ser apenas o país que planta grãos para vender para fora e deixar o povo passando fome para poder a gente comprar bens e consumos, é a mesma coisa que acontecia quando os portugueses chegaram à América e eles levavam para o Brasil e entregavam para os índios espelhos e bijuterias. É o escambo. É o que o Brasil faz ainda, até hoje. Não mudou a forma a forma econômica, né? E nem o pensamento dos seus líderes e nem das pessoas. Então, a reflexão é: quando que a gente vai começar a procurar a educação e tecnologia? Quando procuraremos pessoas engajadas nesse tema? Quando teremos pessoas no Congresso ou mesmo nas prefeituras, vereadores, deputados, que mais? Vereador, deputado, prefeito, qualquer um desses caras que esteja engajado em fazer um centro tecnológico em sua cidade, com dinheiros de royalties de tantas coisas que o Brasil ganha. O Brasil é um país rico, mas o Brasil não sabe aproveitar a sua riqueza. Então, continuamos trocando pau-brasil por espelhos e bijuterias. Só mudaram os objetos, né? Hoje trocamos gado, trocamos frango, trocamos cana, trocamos soja e milho por celulares, por bens eletrônicos, por televisores, mas não mudou nada. Continuamos sendo um país feudal. E esse é o grande problema do nosso país. Independente do governo, isso não parece que vai mudar. É isso aí, pessoal. Por hoje eu fico por aqui. Espero possa fazer mais vídeos nos próximos dias. Uma boa tarde aí a todos.